Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Aqui no canal Ensine Palestra, nós trabalhamos com a nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Este guia de estudos, ele tem várias faixas etárias compreendidas, várias faixas etárias atendidas. E nós trabalhamos aqui com a faixa etária de adultos. E nesse terceiro trimestre de 2023, o nosso tema é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós estamos hoje entrando na terceira lição e já sentimos que são assuntos muitas vezes espinhosos, assuntos muitas vezes de não tão fácil compreensão, mas que precisam ser trabalhados. Teologias, conceitos, teorias que estão na pós-modernidade tentando combater a igreja, tentando fazer com que a igreja seja minada na sua fé. Mas isso não será possível porque nós estamos em defesa dessa fé, em defesa do reino de Deus, em defesa da igreja, em defesa da nossa ortodoxia. Lembrando aqui, nós já falamos sobre isso, ortodoxia é a fé verdadeira, é o ensino verdadeiro, é o estudo verdadeiro, é a compreensão verdadeira. Então nós estamos trabalhando aqui no nosso canal nesse terceiro trimestre com a revista Lições Bíblicas, que por sua vez está trazendo, através da iluminação, através da unção do Espírito Santo sobre sua vida, o pastor Douglas Batista, que nos ajuda a entender melhor esses temas, que pontua para nós esses temas e através dos seus comentários na revista Lições Bíblicas, nós estamos adentrando neste mundo, adentrando nessas teorias, adentrando nesses conceitos, tentando fazer com que eles sejam explicados, e nós trazemos isso com muita alegria, com muito prazer, porque é um prazer imenso trabalhar para o reino, é um prazer imenso defender aquilo em que nós piamente acreditamos. Se nós acreditamos em algo, devemos defender. Se nós acreditamos que a Bíblia Sagrada é a santa, imutável, perfeita, absoluta palavra de Deus, devemos fazer com que as pessoas também sejam atendidas, também entendam que esse conceito ele é real, esse conceito ele faz parte da ortodoxia, faz parte da nossa crença, faz parte da nossa fé, faz parte do nosso basilar, está no nosso DNA. Então nós estamos aqui hoje na lição número 3 e vamos juntos com o pastor Douglas Batista, que lembrando é mestre em teologia do Novo Testamento, doutor em teologia sistemática, é graduado em teologia, é um homem cheio de conhecimento, mas sobretudo cheio de unção, está nos ajudando a entender então temas tão relevantes para os nossos dias. E mais um tema relevante, mais um tema muito importante, mais um tema muito espinhoso vai ser tratado a partir de agora aqui no canal Ensine Palestra. Vamos juntos? Vamos conhecer hoje o ensino progressista e o que ele diz. Lição número 3, o perigo do ensino progressista. Na lição número 3, eu tenho aqui a nossa revista Lições Bíblicas em mãos. O texto áureo diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. A nossa verdade prática, os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro. Note, por dentro. É afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meros militantes de causas sociais. Olha o que vem por aí na lição de hoje. Segura! Vamos então à nossa leitura bíblica em classe, que está também lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 1 ao 9. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te.
porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Que leitura pesada! Olha, Paulo estava realmente falando muito sério. Ensino progressista. O que é o ensino progressista? O que é a teologia progressista? O que é progresso, afinal? Progresso significa aumento ou modificação para melhor ou para pior. Na área da saúde, por exemplo, desejamos o progresso da medicina, a cura de doenças, o avanço da cobertura das prevenções. Na economia, desejamos o progresso dos nossos bens, uma melhor distribuição de renda para a população na parte social. Ainda voltando à parte da saúde, no caso de doenças, aí nós não desejamos o progresso, porque nós não queremos que determinada doença progrida, evolua, aumente, ocupe maior espaço. Queremos a sua erradicação. Em relação à Bíblia, qual é o nosso posicionamento? Queremos o progresso ou queremos o conservadorismo? Sim, porque são duas palavras antagônicas, progresso e conservadorismo. Quanto ao texto sagrado, nós não podemos querer o progresso, pelo simples fato de que o texto sagrado não pode progredir. Por quê? Porque ele está fechado. Não existe a mínima possibilidade, mesmo que alguns queiram, de modificar o que diz a Bíblia Sagrada, o que dizem as Sagradas Escrituras. O cânon já fechou, encerrou. Portanto, entre o progresso ou progressismo, como alguns falam, e o conservadorismo, preferimos o último. Somos conservadores. Mas o que é ser conservador? A explicação é fácil. É simplesmente guardar, preservar, cuidar, proteger. Deus, ao longo dos séculos, após ter inspirado os 40 escritores para que a Bíblia fosse confeccionada, também cuidou para que ela, a Bíblia, fosse preservada, fosse conservada. Se não podemos mais contar com os autógrafos, o que são os autógrafos? Autógrafos são os textos originais, eles não existem mais, se perderam. Mas nós temos as cópias, que são dignas de aceitação. E foi comprovado cientificamente que elas são dignas de aceitação porque são fiéis aos originais. A igreja preserva a sã doutrina. A igreja preserva a doutrina santa. A igreja preserva a ortodoxia. Nós já estudamos aqui que ortodoxia é o ensino verdadeiro. Paulo fala a Timóteo, lá em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Em tempos de pós-modernidade em que nós estamos vivendo, mais do que nunca devemos buscar a conservação da verdade, a conservação da palavra de Deus, a conservação dos conceitos sagrados e a defesa da nossa fé. Nosso primeiro tópico, a descaracterização do cristianismo. Ele está dividido em 3 partes. Primeiro, a deterioração moral. Segundo, a erosão da ortodoxia. Terceiro, a corrupção da fé. É muito interessante nós verificarmos que Deus já revelou ao apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos na 2ª carta de Paulo a Timóteo, nesse texto que nós lemos
na nossa leitura bíblica em classe o quão difíceis seriam esses últimos dias. Tempos trabalhosos para a igreja. Nós que estamos na contramão de um mundo contaminado pelo pecado, imerso no pecado, na transgressão, contaminado pela falta de valores, pelos desmandos sociais, pela apostasia, pela negação da fé, pela desconstrução da família, pelo desrespeito ao próximo, pelo mau caratismo social, pela negação da verdade, pelo enfraquecimento da sociedade, pela transgressão das leis, pela manipulação da verdade, pela covarde violência contra a criança, pelo ódio aos que pensam diferente, pela escalada de violência contra a mulher, pela dessacralização da vida, pela escalada da maldade, pela falta de respeito ao sagrado, pela onipresença do mal em todas as áreas da sociedade, pela doença contagiosa da transgressão, pelos crimes contra a fé, enfim, pelo espírito de Babilônia que já está no mundo, pelo mundo que jaz no maligno. Ortodoxia, de novo, significa ensino verdadeiro. E o parâmetro da verdade para nós cristãos é a Bíblia Sagrada. Essa verdade absoluta vem sendo contestada há muitos séculos. Já na Idade Moderna, os racionalistas a confrontavam. Na Idade Média, a Igreja predominava e tinha um controle austero sobre todas as áreas da sociedade. Já na Idade Moderna, houve uma libertação do poderio da Igreja, nas artes, com a Renascença, na economia, com a burguesia, na religião, com a Reforma Protestante. A fé foi confrontada e a razão buscou a sua supremacia. A fé está sendo corrompida. Na verdade, na sociedade líquida que vivemos, ela já não é conhecida como a firmeza, o porto seguro, a segurança. A fé tem sido encarada como um simples, digamos, amuleto, algo indefinido, sem muito valor. O crer em um Deus supremo, detentor da verdade absoluta, soa muito mal aos ouvidos de um sistema corrompido pelo espírito da Babilônia. Mas nós precisamos informar que a fé também será um instrumento usado pelo falso profeta quando este estiver a serviço do anticristo e o seu governo maligno durante o período da grande tribulação. Sinais, milagres, curas, prodígios estarão acontecendo por obra desta figura que tentará unir as religiões. Uma fé deturpada, uma fé corrompida. Segundo ponto, segundo tópico, as teorias progressistas. Primeiro, a desconstrução da Bíblia. Segundo, o teísmo aberto. Terceiro, a teologia da demitologização. Ainda hoje, a Bíblia continua sendo atacada. Nós temos várias versões de Bíblia, várias traduções da Bíblia, mas o texto é o mesmo. Acontece que esta ressignificação da Bíblia Sagrada, esta atualização ou reatualização da Bíblia Sagrada não quer mudar a linguagem, quer mudar o conteúdo. Querem simplesmente retirar dela partes que falam, por exemplo, contra o pecado, contra o erro. Paulo falou, em determinado ponto, em determinado texto, de comichões nos ouvidos de algumas pessoas. Comichões que estariam acontecendo no ouvido de algumas pessoas. Isto falando uma analogia, falando espiritualmente. Por quê? Porque muitas pessoas hoje não querem ouvir a verdade. Comicha o ouvido, incomoda. É isso que acontece quando pecadores que não buscam arrependimento têm quando fazem leitura da Bíblia. O pecado comicha os ouvidos, incomoda o ego, acusa a consciência. E ao invés do arrependimento, querem mudar o conteúdo do livro que condena os seus pecados. Caso deixassem os seus pecados, encontrariam guarida, proteção. Porém, como não querem se converter do erro, também não vão alcançar a misericórdia. Porque não é isso que querem. Eles não querem misericórdia,
não querem deixar o erro, não querem mudança de vida. O que eles querem é continuar pecando, errando, mentindo, enganando, adulterando, sem nenhum livro que os contradiga. Já calaram boa parte da sociedade que está anestesiada diante de tanto pecado. Querem agora calar as sagradas escrituras. É tão esdrúxula essa ideia de revisar a Bíblia que beira a insanidade. Mas ainda assim, se tem alguns pontos. Por exemplo, a Bíblia incomoda. Sim, incomoda demais. Se não fosse assim, não se cogitaria uma revisão do texto sagrado. E esse assunto só vem à tona porque a condenação que o texto bíblico faz ao pecado deixa essas pessoas incomodadas. Mas não deveria ser o livro sagrado que as deveria incomodar. Não deveria ser a Bíblia a razão do incômodo, e sim os seus pecados, os seus desvios sociais, os seus desvios morais. O remédio é muito amargo por vezes, porém é eficaz. E a Bíblia é o remédio, e seu amargor diz respeito a uma vida fora dos padrões estabelecidos por Deus. Lembra que Paulo falou lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15 e 16? Porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. Somos o bom perfume para quem quer viver uma vida correta. Mas para quem busca o erro, nós somos uma fragrância insuportável. Permita-me aqui uma analogia. Se a pessoa não gosta do perfume, não precisa quebrar o frasco. Não precisa adulterar esse perfume. A Bíblia foi preservada por Deus através dos séculos e não será um simples mortal que conseguirá adulterar o seu conteúdo. O conteúdo é eterno. A Bíblia é santa. A Bíblia é inerrável, infalível, insubstituível, invariável, soberana, absoluta palavra de Deus. Teísmo aberto, ou também conhecido como teologia relacional. O que é o teísmo aberto? Vamos aqui a alguns conceitos que essa teologia traz. Segundo o teísmo aberto, Deus muda, Deus se adapta, Deus se relaciona. Deus vai reagindo ao homem, a quem ele, Deus, conferiu uma espécie de autonomia de vontade, o que na verdade é o livre-arbítrio. Só que, para o teísmo aberto, o livre-arbítrio está acima do arbítrio do próprio Deus. As regras estão acima do próprio juiz. Deus criou todas as coisas, inclusive o homem. E isso o teísmo aberto admite. Mas deixa o ser humano se comportar como ele, o ser humano, quer. Deus vai reagindo ao posicionamento do indivíduo. Deus vai se moldando às situações. Deus vai se moldando às situações do homem. Ora, então, essa teologia diz que Deus não tem o controle de todas as coisas. Ele apenas reage aos nossos instintos. E essas definições estão contrapostas pela própria Bíblia, que afirma categoricamente, por exemplo, Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lá em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Deus criou todas as coisas e o homem. Nós concordamos também com esta frase, com essa sentença. Porém, nós vamos além. Ele continua no comando absoluto de tudo. O teísmo fechado prega um Deus imutável absoluto, como nós entendemos. A Bíblia está fechada, não podendo jamais ser adulterada, não podendo jamais ser alterada, não podendo jamais ser modificada. Já o teísmo aberto prega um Deus que se transforma, se adequa, se molda, se forma, e isso
é uma verdadeira heresia e deve ser combatida. A nossa lição traz um termo aqui bem difícil. Teologia da demitologização. Também é conhecida como teologia da demitização. O que afinal é isso? Este foi um termo criado pelo teólogo alemão Rudolf Bultmann, que ensinava a ver a necessidade da separação das narrativas bíblicas sobre o sobrenatural e os milagres, enquadrando eles na categoria de mitos. O que ensinava Rudolf Bultmann? As passagens bíblicas identificadas como miraculosas devem ser observadas apenas em sua essência. Ou seja, elas apenas dão uma lição de moral, uma lição de vida, trazem uma lição para a pessoa. Só isso. As intervenções divinas ou eventos sobrenaturais, segundo Bultmann, é um artifício literário ou simbólico, através do qual a verdade ou a revelação de Deus torna-se compreensível para o homem. Então, para que o homem compreenda, para que o homem entenda, a Bíblia lança mão de eventos supostamente sobrenaturais, mas que não o são. A Bíblia, então, segundo o entendimento de Rudolf Bultmann, é um livro semelhante a um livro mitológico, um livro de histórias. A Bíblia, então, não é inerrante, a Bíblia, então, não é infalível, a Bíblia, então, é muito menos inspirada. Essa teoria, ela busca descaracterizar o cristianismo, deixando sem sentido a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Ou seja, tira o apoio, o ponto de contato entre a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus, conforme nós o conhecemos. Também deve ser refutada, deve ser contraposta. Nós ainda temos aqui, queremos acrescentar à lição de hoje, o cristianismo progressista ou teologia progressista liberal. O nome cristianismo progressista é o preferido pelos adeptos dessa concepção teológica, para fugir da comparação da teologia liberal do século XIX. Por quê? Porque a simples lembrança da teologia liberal do século XIX traz à tona os prejuízos que a igreja passou, os prejuízos que a igreja teve. Por quê? Porque no século XIX, essa teologia liberal apregoava, dentre tantas outras coisas, a substituição da fé pela razão, a desconstrução da Bíblia como livro divino e inspirado, sendo renegada apenas a um livro histórico. O chamado cristianismo progressista é uma roupagem da ideologia socialista marxista. Hoje em dia, essa teologia tem se acampado em muitas denominações evangélicas. Por isso que o autor da revista diz que é o inimigo de dentro, que é um problema interno, porque está se arraigando, está se criando dentro das igrejas, de algumas denominações. É o inimigo que está do lado de dentro, e aí torna mais difícil ainda a luta contra esse mal. E essa teologia ela é muito sutil e traz algumas coisas, alguns fundamentos que não encontram guarida na Bíblia. Vamos ver algumas delas, apenas algumas delas. A visão reduzida da Bíblia, tentativa de negar a autoridade da Bíblia. Todo pregador liberal tenta desconstruir a autoridade, a infalibilidade e a inerrância da Bíblia Sagrada. E mais, colocar sentimentos acima da verdade. Nosso culto deve ser racional, mas claro que também a emoção faz parte das nossas reuniões. Nós prestamos racionalmente atenção à ministração da palavra, mas também nós nos emocionamos ao sentir a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Quando nós somos revestidos, renovados, abundados pela unção do Espírito Santo, alegres por um hino que louva a Deus, felizes por uma palavra que fala conosco, glorificando ao nosso Deus. Isso é emoção, as nossas reuniões têm emoção, têm razão e têm emoção, em perfeito equilíbrio. Mas a emoção a que me refiro, e a emoção a que essa teoria se refere, é a que compreende que o importante é a pessoa ser feliz, ou parecer feliz, independente das escolhas que faça.
E aqui nós temos um erro, pois o pecado pode trazer também momentos de alegria, pode também trazer momentos de prazer, porém o seu fim é sempre amargo. Sabor de mel à boca, porém quando cai no estômago, torna-se como fel. O universalismo é pregado pela teologia liberal. O que é o universalismo? É a doutrina que preconiza que todos, absolutamente todos, serão salvos, independente do que venham a fazer. E aqui nós temos dois extremos. A teologia calvinista, com a qual nós não concordamos, embora respeitemos, afirma que apenas um grupo de pessoas será salvo, enquanto que outro não será. Alguns serão salvos, enquanto que os demais não serão. Já o universalismo vai ao outro extremo. Todos serão salvos. E para alguns adeptos do universalismo, pasmem, até mesmo Satanás. Isso mesmo, até mesmo Satanás terá a chance de se arrepender. Durma-se com barulho desses. E alguns estragos promovidos pela teologia liberal mundo afora. Muitos estragos têm sido promovidos com a passagem desse furacão chamado teologia liberal. Nos Estados Unidos, por exemplo, a igreja presbiteriana perdeu mais de 50 mil membros desde 2020. Várias igrejas presbiterianas, vários concílios presbiterianos foram fechados. Por ano, mais de 370 pastores abandonam a denominação. Por quê? Porque não concordam com o progresso do regramento de fé dessa igreja. Essa igreja está descontentando seus ministros, porque essa igreja ela está alinhada com a causa LGBT+, e possui inclusive ministros que militam nessa causa. Na Suíça, 90% das igrejas, 9 em cada 10, se transformaram em museus. Em Genebra, na Catedral de São Peter, onde Calvino pregava, hoje é um museu. E ali tem um comércio de bíblias, tem venda de souvenirs de igreja, é só isso. Só isso que se transformou aquela catedral. Falsos ensinos promovidos pela teologia liberal. Jesus é apenas um modelo de vida. Jesus é um modelo de vida. Claro que sim, concordamos plenamente. E inclusive é o que digo em meus vídeos, que Jesus ele é o nosso referencial em absolutamente tudo. Sim, ele é um modelo de vida, mas acontece que não é só isso. Já o liberalismo teológico quer condicionar Jesus a apenas, quer diminuir Jesus a apenas um modelo, quer reduzir Jesus a apenas um modelo. Mas não é só isso. Ele é mais que um modelo, ele é o mestre, ele é o Senhor, ele é Deus. Um outro ensino da teologia liberal, ou cristianismo. Olha só, interessante, né? Teologia liberal ou cristianismo progressista. O que mais o cristianismo progressista ensina? O homem é essencialmente bom. A essência do homem, segundo esse pensamento, é de uma natureza sem qualquer mácula. Nessa teologia não existe pecado. O que existe é uma falha, um erro, e esse deve ser relevado, não levado em conta. Mas Davi foi enfático ao afirmar lá em Salmo 51, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Nós nascemos com o pecado original. Nós nascemos com o pecado original. Nossa carne milita contra o Espírito Santo. Nossa carne milita contra o nosso espírito que quer comunicar-se com Deus. Logo, nós não somos bons por excelência. Essencialmente não somos bons. Antes, pelo contrário, somos portadores de um legado adâmico, o pecado original, desde o nosso nascimento. Evitar julgamentos. Mais um ensino dessa teoria. Mais um ensino dessa teologia. Não se deve apontar o pecado, não se deve apontar o erro, não se deve mostrar a falha.
Deve-se perdoar sem a necessidade de julgamentos. As pessoas não devem se colocar no papel de juízes, mas de irmãos amorosos. Nós precisamos trabalhar com cuidado essa questão de julgamento. Cristo falou que aquele que julga será julgado na mesma medida. Com os mesmos parâmetros, com o mesmo peso que julgamos, seremos nós também julgados. Isso diz respeito a não cometer injustiças, não julgar por julgar. Existem realmente pessoas que gostam de apontar o dedo, colocar o dedo em riste, de falar pelas costas, de levantar testemunhos sem provas, não dando voz ao contraditório. Nós seremos julgados pela nossa própria consciência, já somos julgados diuturnamente pela nossa própria consciência. E ela é dura para conosco. Ela nos conhece, ela aponta sem cerimônias os nossos erros, sem cerimônias as nossas falhas, sem cerimônias as nossas faltas. Ela não tem filtros, não procura abrandar, traz a lume o que realmente aconteceu. O problema é que o cristianismo liberal quer arrefecer a própria consciência do pecador. Não quer que ela o perturbe, não quer que ela o incomode. Quer que o pecador acostume-se e conviva em perfeita harmonia com o pecado e com o erro. Resumindo, o suprassumo dessa teoria, dessa doutrina, diz que não há pecado, logo não há o que perdoar, logo não há o que julgar. Porém, o julgamento encontra guarida nas Sagradas Escrituras. Um texto bíblico muito citado pelos defensores dessa teoria é aquele em que Jesus foi questionado por alguns homens sobre uma mulher que fora pega em adultério. Você lembra o texto? Colocaram Jesus estava sentado ali, colocaram na frente dele uma mulher pecadora e, deixa aqui eu abrir um parêntese, pela lei, o homem com quem ela estivesse adulterando também deveria estar presente, mas eles trouxeram apenas a mulher. Isto infere que ali fizeram uma emboscada para aquela mulher e também queriam fazer uma emboscada para Jesus. Bom, então colocaram a mulher à frente de Jesus. E aí perguntaram, o que Jesus faria? Qual era o ensino de Jesus acerca daquele problema, acerca daquela mulher, do pecado cometido por aquela mulher? E Jesus foi enfático ao dizer para eles que quem não houvesse dentre eles ali cometido pecado, deveria tomar a iniciativa e jogar a primeira pedra do apedrejamento. Ela deveria morrer apedrejada, eles queriam. Jesus não foi contrário a isso. A lei preconizava, Jesus disse, apenas o primeiro então, que não pecou, atira a primeira pedra. Acontece que aí todos se emudeceram e todos foram embora. Somente ficou ali Jesus e a mulher. Jesus escrevia no chão e, levantando a cabeça, viu que ninguém, a não ser a própria mulher, ficou ali. E aí ele perguntou, mulher, onde estão os teus acusadores? Foram todos embora, disse ela. E aqui está o ponto-chave defendido pelos teólogos liberais. As palavras de Jesus que disseram assim, nem eu te condeno. Aí eles dizem, viram só? Leram o que está escrito? Jesus, o Senhor, o Mestre, não julgou ela. Quem é você para julgar o seu irmão e sua irmã? Acontece que o texto não termina aí. Eles colocam um ponto final, mas não é o fim, porque o texto prossegue. Jesus disse, vá e não peques mais. Jesus não a condenou, ele absolveu ela, mas com uma grande e absoluta ressalva. Não pecar mais, mudar de vida, deixar de fazer coisas erradas. Existe uma regra em interpretação bíblica, em hermenêutica bíblica, que diz, o texto lido sem contexto acaba servindo de pretexto. E a teologia liberal, ou o cristianismo progressista, como queiram chamar, está cheia de pretextos. Qual é a palavra-chave da teologia liberal ou do cristianismo progressista? A palavra-chave é, que rufem os tambores, tolerância. Essa é a expressão preferida. De novo, tolerância. O dicionário nos ajuda a entender o termo.
A tolerância é o ato de agir com condescendência e aceitação perante algo que não se quer ou que não se pode impedir. Traduzindo, aceitação. Aceitar. Devemos ser tolerantes para com o pecado, ou seja, aceitar que ele existe. Isso é fácil, nós aceitamos que ele existe. Porém, a teologia liberal vai mais longe. Devemos aceitar e facilitar a sua convivência do pecado para conosco. Ora, nós sabemos que o joio está no meio do trigo. Nós sabemos que o joio deve crescer junto com o trigo. Porém, não precisamos estar de mãos dadas com o joio. Não podemos aceitar o pecado em nosso meio. Caso o conheçamos, caso o identificamos, devemos expurgá-lo. O que os liberais querem é que nós tenhamos em nosso meio, em um exemplo hipotético, um homem que trai a sua esposa. O caso é notório, todos sabem, e o mesmo indivíduo permaneça na comunhão, pregando, exercendo liderança, aconselhando. Ora, isso é inadmissível. E vai comprometer, vai manchar, vai contaminar, vai macular toda a comunidade. É a doença não tratada. A infecção simples, diagnosticada e não combatida. Logo, essa mesma infecção estará generalizada, acometendo todo o corpo. Então, pode causar, inclusive, a morte. Terceiro ponto, refutando o ensino progressista. Primeiro, subtópico, reafirmando a autoridade bíblica. Segundo, subtópico, ensinando as doutrinas bíblicas. Terceiro subtópico, enfatizando a santificação. Não vamos nos calar. Não vamos nos atemorizar. Não vamos nos render. Se o anticristo, que ainda não se manifestou, seja ele quem for, tem consigo o espírito da Babilônia que o está preparando o terreno, que está estendendo o tapete vermelho para a chegada dele. A igreja tem o Espírito Santo, cujo papel primordial é nos cuidar, nos proteger, nos resguardar, estar ao nosso lado. Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso refúgio. E nesse mundo dessacralizado, Ele é a proteção dos santos. E só após a partida da igreja é que Ele, o Espírito Santo, permitirá a entrada em cena do anticristo. Aí ele poderá fazer o que quiser. Poderá dizer, quer dizer, na verdade não, calma aí, não é o que quiser, é o que for permitido por Deus. Porque Lutero lembra que Satanás, ele é um cão preso a uma coleira, e quem detém o poder da coleira é Deus. O anticristo não vai poder fazer o que ele quiser, vai fazer o que está estabelecido para ele fazer, dentro dos parâmetros estabelecidos previamente por Deus. Aí ele poderá exercer o seu domínio do mal, mas nós estaremos a salvos com o nosso Senhor. Firmes nesse propósito, nós precisamos guardar a nossa salvação, a nossa convicção, e preservar ela, dia após dia. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia, deixe seu like, deixe seu comentário, inscreva-se no canal, é um prazer muito grande ter a sua companhia, é um prazer muito grande ter você aqui no canal Ensino e Palestra. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.